Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, com um propósito de levar ao seu coração as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que você possa crer e se salvar. Jesus tem bênção para a sua vida, tem solução para os seus problemas, tem a cura para a sua doença, a sua enfermidade, tem a paz para o seu coração e, sobretudo, a salvação da sua alma. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, diz o evangelista Lucas, para buscar e salvar o que se havia perdido. Você que sente e quer esta bênção de Deus em Jesus Cristo, da salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, esteja conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando a seu favor e a favor de todos os seus familiares. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versos 43 ao 45, nos é registrado: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Essas são as palavras do Senhor Jesus referente aos espíritos de demônios, porque Jesus foi acusado de que ele, pelos fariseus, os líderes religiosos da época, para os saduceus, os herodianos, eram grupos religiosos que estavam sempre contestando a Jesus. E quando Jesus nos é registrado no capítulo 12 do mesmo Evangelho de Mateus, no versículo 22, nos diz: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém,
conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus deu unção do Espírito Santo aos seus discípulos para expulsar demônios. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, nos é registrado que Jesus enviou 70 discípulos com unção do Espírito Santo. Jesus deu unção para aqueles discípulos, 70, para que eles fossem de casa em casa, falando e pregando o reino de Deus e orando para as pessoas que estavam doentes, enfermas, perturbadas, para que elas fossem curadas. E eles foram e oraram, expulsaram demônios, e eles voltaram alegres, dizendo para Jesus: Senhor, pelo teu nome, até mesmo os demônios se nos sujeitam. E Jesus sabe qual foi a resposta a eles? A alegria de vocês não deve estar porque os demônios se vos submetem, mas antes alegrai, porque os vossos nomes estão registrados no livro da vida. Quem recebe e abraça a fé em Jesus tem o perdão dos seus pecados e se torna, como nos é registrado pelo evangelista João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Filho de Deus não é uma concepção religiosa, não é porque a sua religião declara que você é filho ou filha de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, todos nascem separados, condenados eternamente, e é por isto que a maior expressão do amor de Deus está no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que declara: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou e deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já deu este passo? Você já tem conhecimento de Jesus? Você já entregou, recebeu Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma? Se você ainda não o fez, o faça de forma urgente, porque ninguém pode garantir nem sequer um segundo da sua vida. Nenhuma religião garante salvação para quem quer que seja, mas Jesus garante a vida eterna para aqueles que o creem. Jesus estava sendo acusado de expulsar aquele demônio que estava naquele homem, que impedia aquele homem de falar e impedia aquele homem de ouvir. Um espírito de demônios. Muitas pessoas estão sofrendo e padecendo porque demônios estão dominando as suas vidas. Nós temos falado neste programa
sobre a maldição hereditária. Há muitos livros editados sobre maldição hereditária, muitas igrejas fazendo campanha de maldição hereditária, mas na verdade, quando nós vemos, tenho lido esses livros de maldição hereditária, editado até por HP, ou seja, PhD em Bíblia. Eu particularmente fico estarrecido de ver as colocações que são feitas sobre maldição hereditária. As pessoas trazem e querem tirar maldição hereditária da Bíblia. PhD em Bíblia escreveu um livro sobre maldição hereditária. PhD pentecostal ainda, dizendo que a maldição hereditária é advinda da promulgação da lei. É verdade, a lei foi promulgada em bênção e maldição, ou seja, bênção para aqueles que obedeciam a lei e maldição para aqueles que não obedeciam a lei. Isso foi dado para os judeus. A lei de Moisés foi dada para os judeus. Então, dentro da lei estava esta condição. Mas quando Cristo veio, Cristo cumpriu toda a lei. Foi para isso que Cristo veio. Cristo já cumpriu a lei. Há muitos que no dia de hoje ainda estão querendo cumprir a lei, praticar a lei de Moisés, que já era impraticável para os judeus da época, muito menos agora. As pessoas querem praticar a lei e querem fazer indução de lei. Agora nós estamos na graça. Jesus cumpriu a lei. Agora até o judeu, se quiser ser salvo, precisa crer em Jesus. Não há outro meio de salvação. Há pessoas que estão sendo vítimas de maldição hereditária. A maldição hereditária não sai da Bíblia. Deus não coloca maldição em ninguém, não. A maldição hereditária é de pactos e vínculos com espírito, com entidade de demônios. Pessoas que se envolvem com entidades, pessoas que fazem pactos com entidade de demônios, fazem confinações, raspam cabeça, tiram sangue para fazer pacto, para que aquela entidade passe a atuar através daquela vida, e aquela vida se torna um cavalo, uma mula dessas entidades que são assessoradas por muitos demônios. E cada entidade é uma hierarquia, cada entidade atua de uma forma. Sempre que em uma família é comum uma mesma doença, uma mesma enfermidade, uma mesma forma de morte, são indícios de maldição hereditária. E é só mesmo Jesus que pode libertar. E não basta a pessoa aceitar receber Jesus como Senhor e Salvador. Há muitas igrejas que estão pregando isso. Aceitou Jesus, está tudo resolvido. Não, se a pessoa vem de pacto, de vínculo com espírito de demônios, essa pessoa precisa ser trabalhada, essa pessoa precisa ser liberta. Enquanto ela não for liberta, esse espírito, essas entidades ainda passam a ter controle nessas vidas. É necessário que as pessoas recebam libertação completa para ser um discípulo de Jesus. Há muitas igrejas que estão abarrotadas de gente, mas essas igrejas estão simplesmente levando o povo a um misticismo, a idolatria, estão alimentando demônios. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do seu pecado, é o poder de Jesus que liberta. Jesus, ao expulsar esse demônio, e aquele homem passou a falar e a ouvir os fariseus, os guardiões da lei de Moisés, que impunha a prática da lei, mas eles mesmos de Jesus não praticavam. Eles começaram a criticar Jesus, que Jesus estava expulsando os demônios pelo maioral dos demônios. Ele falou, não, como uma casa dividida não permanece, uma família dividida não permanece.
Uma cidade dividida não prevalece. Um reino dividido não prevalece. Eu não posso estar expulsando demônios por demônios. Satanás não está dividido. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pela unção do Espírito Santo, vocês estão blasfemando. Todo pecado de Jesus é perdoado. Mas aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, este pecado não é perdoado. Por isso que Jesus fala aqui no versículo 43 ao 45, que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, por lugares desertos, buscando repouso, e não encontrando, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha a desocupada, varrida e adornada. Jesus está fazendo referência a uma pessoa que já foi liberta de demônios. O demônio é um espírito. Espírito não tem corpo, mas ele precisa de um corpo para estar. E quando ele domina um homem, uma mulher, então esses demônios passam a praticar violências. Muitas vezes acontece fatos, coisas terríveis, que toda uma sociedade, toda uma nação, o mundo fica boquiaberto. Como que aquilo pode acontecer? Como que aquela pessoa pode praticar aquilo? Muitas vezes uma destruição de uma família é muito comum. Muitas vezes filhos adotivos, em dado momento, eles destroem os pais que o adotaram. O que é isto? São espíritos de demônios que atuam naquela vida e faz uma destruição, faz uma calamidade. Por isso que o Evangelho de Jesus precisa ser pregado, precisa ser anunciado no seu poder, na sua autoridade, para que as pessoas, ao serem libertas, recebam Jesus, porque aqueles que recebem Jesus, o Espírito Santo de Deus faz morada nelas, e fazendo morada, os demônios não têm entrada. Por isso que o apóstolo João, na sua primeira epístola, escreve dizendo que aqueles que são de Deus, são de Jesus, o maligno não toca. Se você quer a proteção, quer a libertação de demônio na sua vida, entregue a sua vida para Jesus, seja liberto por Ele. Se você tem pacto, tem vínculo estabelecido, me procure. Eu quero te ajudar para que você fique liberto, para que a maldição hereditária não passe para os seus filhos, não passe para as suas descendências. Desfaça esse jugo. Muitas crianças são consagradas pelos pais para espíritos e entidades demoníacas, em centros espíritas, em terreiros. Estas crianças são entregues pelos pais, para esses espíritos, para essas entidades que precisam serem libertas. Traga os seus filhos, eu quero orar por eles, eu quero abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. E diz o versículo 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Nós vivemos num país de muita violência. O que é que causa essa violência? São espíritos de demônios. Nós temos a maior violência no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro já é um berço de macumbaria e de feitiçaria. A capital, quando estava no Rio de Janeiro, ela foi ali, era implantado e ainda continua na feitiçaria e na macumbaria. A capital mudou para Brasília, e Brasília foi construída sob a orientação de uma vidente. Brasília é também uma capital
que tem muitos males, muitas misérias, muitas pobrezas, muita corrupção, muita destruição. Jesus precisa entrar no coração dos políticos, precisa entrar no coração daqueles que administram e se propõem a uma administração para que recebam a bênção de Deus por Jesus, para que possam dar ao povo aquilo que prometem. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Me procure através dos nossos telefones, telepais, WhatsApp. Entre em contato comigo. Eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, Senhor, que necessita da Tua bênção, toca poderosamente, remove, Senhor, as barreiras, expide demônios, perturbadores, escravizadores. Eu ordeno que saia desta casa, saia deste lar, saia do seio dessa família, saia desta vida, em o nome do Senhor Jesus. Expide doença, espírito de enfermidade, alojado neste corpo, seja queimado, removido agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu abençoo e para a sua glória.